Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Como são muitos versos, nós não vamos ler nesse momento não. Mas os irmãos mantenham as Bíblias abertas, porque nós vamos a todo instante voltar os nossos olhos para os textos e para os versículos. Amém? Então, meus irmãos, aqui, esse momento que Paulo ele vai escrever para a igreja que estava lá na cidade de Corinto, Paulo ele vai começar agora a entrar no ápice da sua palavra, da sua carta, do seu ensino. Agora Paulo ele já não vai mais dar ênfase às grandes adversidades, aos grandes problemas, aos grandes embates, à causa maior da divisão que esses irmãos estavam vivenciando lá em Corinto. Mas agora Paulo ele vai, como um instrumentista sobe de tom, ele vai subir o tom agora, passando para apontar um caminho de excelência, um caminho mais glorioso do que esse caminho de divisão, do que esse caminho de discórdia, do que esse caminho de valorização de retórica, do que esse caminho de valorização daquilo que é humano, aquilo que é físico, valorização daquilo que eram os filósofos, os epicureus. Então Paulo agora ele sai desse degrau e ele levanta um tom aqui na forma como ele escreve a sua carta. E do versículo 12 até o versículo 31, Paulo ele vai fazer uma analogia em relação ao corpo. E ele compara então a igreja a um corpo. Se os irmãos observarem, do versículo 12 até o versículo 13, Paulo vai falar que o corpo ele é um só, assim como a igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só, porém existem vários membros, e esses membros estão ligados em um só corpo. Essa é a analogia que Paulo faz. Assim como no corpo de Cristo também funciona da mesma forma. Nós temos aqui, só hoje, na Igreja Batista Aliança da Cruz, pessoas distintas, diferentes, cada uma com uma personalidade, cada uma com uma capacidade, cada uma com uma vocação de Deus, cada um com uma natureza, uns tendenciosos a algo, outros tendenciosos a outra coisa, mas cada um de forma distinta, diferente, estão todos ligados a um só corpo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Cristo pagou o alto preço, morreu no meu, no seu e no nosso lugar e nos uniu a uma só família, a um só corpo. Antes, pessoas errantes, inimigos de Deus, hoje, família de Deus em Cristo Jesus. Hoje, unidos pela cruz do Calvário, nós somos um corpo só e o corpo de Cristo. E é exatamente sobre isso que Paulo ele vai começar agora a discorrer nesses versos que nós vamos abordar. E eu queria deixar aqui alguns detalhes para a gente dar uma atenção maior a esses versos, quando Paulo diz assim no verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então Paulo aqui ele fala de dois momentos distintos na vida da igreja. Um, o batismo com o Espírito Santo, e o outro, se encher do Espírito Santo. São duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Porém, para que você possa beber do Espírito Santo, você precisa ser
batizado com o Espírito Santo. A sequência que Paulo coloca aqui não é uma sequência aleatória, e sim proposital. Mas aí vem a nossa mente, principalmente na nossa contemporaneidade. Nós falamos que aproximadamente 100 anos atrás começou a entrar uma querela, uma controvérsia em relação ao Espírito Santo, principalmente no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Então, o que é de fato o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras nos ensinam. Eu não vou nem falar mais sobre a forma como é deturpada e distorcida da verdade. Nós vamos aqui abordar já diretamente a verdade. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus 3:11. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra de Deus: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Em algumas outras versões, desatar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo. Deixa aberto nesse livro aí, nesses versos. Batismo com o Espírito Santo e fogo. Trata-se de um único batismo? Eu afirmo que não. Mas como que nós vamos ter certeza que de fato não é o mesmo batismo? Batismo com o Espírito Santo não é batismo com fogo. Batismo com fogo trata-se de uma coisa e batismo com fogo outra coisa. Na cultura do povo judeu, eles escreviam de uma forma que nós chamamos essa forma literária de paralelismo. O que é paralelismo? É você escrever algo e depois abaixo, no próximo versículo, você esmiuçar aquele entendimento, só que de uma forma diferente, mas repetindo a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Aí depois o que Paulo diz embaixo? A cultos e incultos. Qual é o sentido? Grego era culto e bárbaro era inculto. Era o sem cultura, o sem educação, aquele que não fazia conforme a tradição, conforme aquilo que era a cultura da época. Então era o mesmo sentido. Grego e bárbaro é a mesma coisa que culto e inculto. Aqui no texto nós vamos ver o mesmo paralelismo. Agora no verso 12. Ele tem a pá em sua mão. Para que serve a pá? Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo? O batismo com o Espírito Santo é ele pegar com a sua própria mão, com a pá, ele recolher para a eira o trigo no celeiro, salvar. E o batismo com fogo é um fogo que queimará a palha e nunca vai se apagar. Qual era o sentido do texto? Salvação e condenação. Algo muito simples e direto dentro do texto da palavra de Deus. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo. Aquele que vai batizar é o próprio Cristo. Ele batiza. O elemento é o Espírito Santo. Então, ele batiza os crentes com o Espírito Santo e os insere no corpo. E agora, na carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estávamos, vai falar exatamente sobre isso. Verso 13.
pois em um só Espírito fomos batizados em um só corpo. Então o batismo com o Espírito Santo é Cristo salvando. Cristo salva. Como que Cristo salva? Ele batiza com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia, é o penhor de que você vai ser salvo. Até quando? Aí o texto completa no último versículo do capítulo 1, dizendo que até o dia em que Cristo voltar para pegar a sua propriedade. Então preste atenção, o que é batismo com o Espírito Santo? Jesus Cristo, ele salva a pessoa e sela aquela pessoa com o Espírito Santo. Isso é batismo com o Espírito Santo. Naquele momento que você é batizado com o Espírito Santo, o que acontece com aquele homem ou com aquela mulher? A partir daquele momento ele é regenerado e ele é justificado de todos os seus pecados. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse Paulo aos Romanos também. Então, quando você passa a ser batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a ser o selo, a garantia da sua salvação, você agora faz parte do corpo de Cristo e você é propriedade de Deus. Você já não pertence mais a Satanás. Você já não pertence mais ao vil tentador. Você não pertence mais nem a você mesmo. A partir desse momento, você agora é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim em Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai levantar acusação? Aí eu me lembro daquele famoso sonho de Martinho Lutero, né? Ele teve um sonho que havia um quadro e era colocado naquele quadro todos os pecados de Martinho Lutero. Ele olhava para aquilo, realmente eu cometi todos esses pecados, esse pecado, está tudo certo, todos os pecados foram de fato cometidos. Porém, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. O derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário foi o alto preço que nós cantamos aqui. O alto preço pago para que você fosse batizado com o Espírito Santo e saísse da situação de condenação e passasse para a situação de salvo, de digno diante de Deus. E o batismo com fogo, quando se dará o batismo com fogo? No dia do juízo. A própria palavra que salva, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a própria palavra também condena. Estais condenados pela própria palavra. Quem consegue ser fiel à palavra? Existe alguém que é justo? Alguém que é digno diante de Deus? Não há ninguém. Ninguém que se salve. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não tem ninguém para lançar a primeira pedra. Então, o mesmo sentido, batismo com o Espírito Santo é você ser inserido no corpo de Cristo. E batismo com fogo é você ser lançado no fogo eterno, no tormento eterno, no lago de fogo que é o inferno. Então, olhem só como que é complicado a gente observar, né, alguns cânticos que são entoados nas igrejas, e as pessoas pedindo: Senhor, batiza com fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, eu quero fogo, batiza. Só que o batismo com fogo não é uma coisa só. Então a pessoa clama por um batismo com fogo pela ignorância dela, pedindo condenação. Então, olha a importância de você conhecer as Escrituras para que você não caia nas ciladas da falta de conhecimento. Oséias disse que o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Então, conhecer ao Senhor nos faz orar da forma certa, cantar da forma certa e viver da forma certa. Por isso que nós sempre dizemos isso. Uma igreja de fato bíblica, cristãos autênticos e de fato bíblicos, eles oram as Escrituras, eles pregam as Escrituras e eles vivem as Escrituras. Isso é ser uma igreja bíblica. Alguma colocação, pergunta em relação a isso? Batismo com o Espírito Santo? Claro, só para fortalecer mais, mostrar que o batismo com o Espírito Santo é o momento da conversão. Em que momento que você se converte, você se rende? No momento que a palavra é exposta
e o Espírito Santo ele entra em você e te convence. Exatamente. Não, eu aceito, não, você não aceitou nada. Você está morto, continua morto, mas quando a palavra vai em você, Exatamente. Perfeito. Convertido. Aí você é batizado. Convertido. Exatamente. A analogia que o pastor Gé está dizendo é como se você observasse assim: a humanidade está morta. Todo mundo morto. Lembra do vale de ossos secos? Está tudo morto. Todo mundo morto. Morto fala, irmãos. Morto levanta. Morto enxerga. Morto sente. Morto diz: eu quero Jesus. Não, ele está morto. E essa é a analogia de Paulo quando ele fala a respeito da humanidade caída e corrompida pelo pecado. Isso se chama depravação total, que é um dos 5 pontos da doutrina da graça. Em outro momento a gente vai falar um pouquinho sobre doutrina da graça aqui na igreja também. A gente sempre fala que a gente defende as doutrinas da graça e às vezes as pessoas não sabem, mas quais são direitinho, né? E é bom a gente falar sobre isso também. Então, está todo mundo morto nos seus pecados. Aí o profeta, porque Deus o orientou, profetiza sobre os ossos. Então ele fala. O que é aquilo? Ele falando. É a palavra de Deus sendo pregada, sendo exposta. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aquele que estava morto, quando a fé ela é imputada no coração dele, naquele momento ele acorda. Esse momento de acordar é o batismo com o Espírito Santo. Então ele está morto nos seus pecados. De repente a fé é lançada, ele abre os olhos, batizado com o Espírito Santo, faz parte dos vivos agora, não mais dos mortos. Aí ele diz: eu quero Jesus. Mas por que ele quis Jesus? Porque o Espírito Santo foi sobre a vida dele e a fé foi imputada. Por isso salvação não é sinergia, salvação é monergia. Só vem de Deus, é Deus que salva. O homem não tem papel nenhum na salvação. O homem não tem ação nenhuma na salvação. Por que você se arrependeu? Por que você chorou? Por que você abandonou os pecados? Por que você quer Cristo? Por que você vive em santidade? Por que você cresce na graça e no conhecimento de Deus? Tudo porque primeiro você estava morto e Deus tocou em você e te ressuscitou. Isso é batismo com o Espírito Santo. Só mais um detalhe. O batismo com o Espírito Santo, naquele momento, não é a pessoa ter uma manifestação sobrenatural, ou rodopiar, ou passar um carro igual, né? Isso não é evidência que está sendo batizado. Com toda certeza. Nenhuma manifestação, né? Como a gente vê, evidência de batismo com o Espírito Santo é falar em variedade de línguas. Primeiro que a gente viu que é variedade de línguas, que é glossa. É idiomático, é idioma dentro daquilo que é terreno, não tem nada de extra-terra, é idioma falado pelos homens, pelos próprios homens. Então, evidência de batismo com o Espírito Santo não é balbuciar palavras desconectadas, isso não é. Aí você fala: mas por que então, irmão, que lá na hora, depois do Pentecostes, aqueles irmãos oravam e as pessoas... em Cornélio, por exemplo, o mesmo fenômeno que aconteceu com os apóstolos e a igreja ali, aconteceu com Cornélio e os gentios. Qual é o sentido disso? O que isso acontecia? Nós falamos aqui também sobre a evidência do idioma. O dom idiomático, ele foi para evidenciar que de fato o Espírito Santo, assim como ele desceu sobre os judeus, ele também desceu e foi derramado sobre os gentios. Aquele momento era um momento transitório entre a antiga aliança e a nova aliança. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre o judeu começou a falar em outros idiomas. E aquilo ficou claro para todo mundo que era o cumprimento da palavra de Deus. E aquilo era o derramado do Espírito Santo, e a partir de agora, uma nova aliança estava sendo inaugurada. Quando ele vai a Cornélio, quando Pedro vai a Cornélio, o mesmo fenômeno acontece com os gentios, evidenciando o quê? Que a salvação, a graça, ela não está de posse do judeu, ela veio por ele, mas a palavra de Deus seria pregada aos 4 cantos da terra. Esse era o sentido.
Então, batismo com o Espírito Santo e evidência com o batismo com o Espírito Santo não é você rodopiar, não é você balbuciar palavras, não é você fazer qualquer tipo de coisa que a gente vê aí das mais absurdas possíveis. Isso não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Evidência de batismo com o Espírito Santo é: o morto passou a estar vivo, o pecador passou a ser santificado, ele nasceu de novo, o velho homem foi crucificado e um novo homem passou a viver a partir daquele momento. Então, quais são as evidências? Quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? Fruto do Espírito. Então, uma pessoa que antigamente ela vivia no ódio, a partir de agora ela vai começar a amar. Ela vai ter domínio próprio, ela vai ter temperança, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Esses são os gomos do Espírito Santo que vão aparecer na vida da pessoa. E aquele que é falso? A árvore você conhece pelos frutos. O falso profeta você vai ver os frutos dele. O falso cristão você vai ver pelos frutos dele. E o verdadeiro você também vai ver pelos frutos. Um evidencia as obras da carne e o outro evidencia as obras do Espírito Santo. Amém? Ficou claro? E agora ele vai falar, ainda no verso 13, sobre beber, né? Todos nós bebemos de um só Espírito, ou seja, nós nos enchemos de um só Espírito. Você, todos nós éramos pagãos, estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos e nas nossas transgressões. Então Cristo veio e nos batizou com o Espírito e nos tirou do paganismo e nos puxou e nos imputou no cristianismo. Nós hoje somos salvos. E isso, o corpo de Cristo, é bom frisar também, não é um corpo denominacional. Não é uma placa de igreja, não é um CNPJ, não são 4 paredes, não é um piso bonito ou um piso simples. O corpo de Cristo é a igreja triunfante, invisível, do Senhor Jesus, espalhada nos 4 cantos da terra, e não só durante a nossa geração, mas durante todo o momento do período da graça. Irmãos que estavam antes de nós e irmãos que ainda estão por vir. Esse corpo de Cristo é o corpo completo dentro desse período cronológico que nós estamos vivendo. Ok? Então, nós bebemos desse Espírito, fomos salvos e hoje resgatados, nós bebemos do Espírito. O que é o beber do Espírito? É você se encher do Espírito e esvaziar de você. Esse processo é o processo de santificação. Quanto mais você bebe do Espírito, quanto mais você se enche do Espírito, mais amor você vai ter, mais longanimidade, mais bondade, mais fé, mais domínio próprio. E como que você se enche do Espírito? Qual é a forma que o cristão ele se enche do Espírito? 2 momentos. Um momento, conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você se enche de conhecimento, mais você conhece quem Deus é e menos trevas na sua mente você vai ter. Mais luz na sua mente e menos treva, menos ignorância e mais conhecimento de Deus. E a outra forma são através dos meios da graça de Deus. Oração, jejum, você buscar a Deus, orar. E essas são as formas que nós temos também de manter a nossa intimidade com Deus. Conhecimento e prática. A gente chama isso de quê? Os irmãos aqui já estão cansados de ouvir isso, mas eu repito de novo, porque eu sei que tem gente que nunca ouviu. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é conhecimento correto das Escrituras. Ortopraxia é praticar de forma correta o conhecimento. Ortodoxia e ortopraxia são 2 coisas na igreja que não podem de forma alguma se divorciar. Se você tem ortodoxia e você não tem ortopraxia, então a carta de Tiago diz que obras sem fé, fé sem obras, né, evidenciam que a sua fé ela é morta. Então ortodoxia, mas sem ortopraxia, evidencia que você não é um cristão. Conhecimento sem prática evidencia que você não é um cristão. E pior, ainda te assemelha com o próprio diabo, porque conhece, mas não
pratica. Se nós conhecemos e nós praticamos, então sim nós evidenciamos que somos um cristão de fato. Agora, vamos deixar a ortodoxia de lado, só para a ortopraxia. Você pode estar servindo a um Deus que não é o Deus das Escrituras. E no dia que Jesus voltar, você vai ouvir a maior e terrível declaração que o homem pode ouvir na face da terra: não vos conheço. Profetizamos em teu nome, Senhor, expulsamos demônios e fizemos milagres e maravilhas. Não conheço vocês. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, ortodoxia e ortopraxia. Esse edifica sua casa sobre a rocha. Amém? Ficou claro até aqui? Então agora do versículo 14 até o versículo 20, Paulo vai tratar a respeito da divisão que a igreja em Corinto ela possuía. Ele vai lá na ferida deles agora e vai expor a sua falha, quando ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Quem coloca no corpo? Deus. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo, como ele quis. Deus colocou no corpo, monergismo, salvação é Deus, e ele coloca no corpo no lugar que ele quer. Então qual era o grande problema da igreja de Corinto? Ela valorizava o dom de falar em outros idiomas. Eles valorizavam isso e achavam que aquele que falava outros idiomas era espiritual, e aqueles que não falavam outros idiomas eram irmãos, mas eram irmãos, mais limitados, não tão santo quanto eu sou santo. Nós falamos sobre isso também dentro da nossa contemporaneidade, da nossa época. A sua igreja fala em mistério, irmão? Não. Então nem vou lá, porque a minha igreja, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção maior e um patamar maior. Está caindo no mesmo erro, no mesmo equívoco, mesmo deturpando variedade de idioma, mesmo assim continua dividindo, assim como a igreja de Corinto ela dividia. Então nós somos um corpo e muitos membros. Existe olho aqui, e existe nariz, existe ouvido, e cada um do corpo ele é inserido por Deus em um local conforme a vontade de Deus soberano. Deus colocou você e te vocacionou para algo. Eu tenho uma vocação que talvez o irmão Francimar não tenha, mas o irmão Francimar tem uma vocação que eu não tenho. E eu não vou ficar com inveja do irmão Francimar dizendo eu queria ser olho. E o irmão Francimar não vai ficar com inveja de mim e falar eu queria ser ouvido. Nós vamos olhar para nós mesmos e entender qual é a minha vocação, Senhor. Aonde o Senhor me inseriu no corpo? Qual é o meu chamado? Qual é a minha capacidade? E eu vou exercer aquela minha capacidade com todo zelo, com todo amor, para edificação do corpo. E cada membro, cada um de nós somos um membro, cada membro ligado ao corpo de Cristo, fazendo a sua própria função e entendendo a sua própria vocação, vai edificar o corpo de Cristo. Esse é o caminho mais excelente que Paulo ensina aos irmãos de Corinto. Agora no versículo 21 até o versículo 26, Paulo vai agravar um pouquinho mais esse sentido da divisão que eles estavam vivendo, porque eles viviam uma divisão tão forte ao ponto deles rejeitarem os irmãos. Então ele diz assim, verso 21, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Olha o ensino de Paulo. Enquanto a igreja de Corinto, ela olhava para o irmão que não tinha dons miraculosos, ela rejeitava aquele irmão, dizendo: eu não preciso desse irmão. Eu não preciso. O que esse irmão faz na igreja? Vamos trazer para os nossos dias aqui, né? Eu prego, toco, canto, aqui na frente eu faço tudo. Eu não preciso do irmão que não tem função nenhuma. Para que o irmão vai vir aqui? Só vai vir aqui na igreja, sentar nos bancos da igreja e ficar ouvindo a palavra, porque eu sou espiritual, porque eu prego, eu conheço, eu toco, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho dons que são visíveis no corpo de Cristo. Mas aquela pessoa que não tem dons visíveis no corpo de Cristo, ela não deve de forma nenhuma ser menosprezada por aquele que tem uma função no corpo, que está em evidência. Antes, aquele que está em evidência deve honrar aquela pessoa que não está em evidência. E ele olha para a pessoa que não está em evidência, que parece ser uma parte fraca do corpo, e ele dá mais honra para ela, dizendo: eu sou teu servo. Se eu tenho talento, se eu tenho dons, não é para minha glória, não é para minha vaidade, não é para minha autopromoção. Se eu tenho talentos, é para te servir, meu irmão, é para te edificar. É para que você seja edificado, para que você cresça, para que você frutifique, para que você cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus. É para você, é por você. E nunca nós. Lembra quando a gente sempre fala sobre isso? O evangelho não é eu, o evangelho é nós. O evangelho é serviço. E é isso que Paulo está mostrando aqui a esses irmãos. Aqueles de Corinto, como se estivesse falando: irmãos de Corinto, aqueles que vocês acham que não têm dons miraculosos, que parecem ser pessoas fracas na igreja, a esses que vocês têm que honrar. É para eles que vocês têm que servir. Vocês estão tendo todos esses dons para servir a eles. Honre a eles. Dessa forma, acaba a divisão da igreja. É o que ele fala a respeito da divisão. Verso 25, observa lá. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, todos os outros vão se alegrar com aquele membro. Esse é o sentido de igreja, corpo de Cristo. Não é o sentido de uma denominação. A nossa denominação aqui é o corpo de Cristo, tá, irmão? Nós aqui somos o corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo está morto. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a igreja triunfante e invisível de Jesus. E dentro da aplicação local, que era para a igreja de Corinto, o que ele estava dizendo para ela? Vocês que fazem parte do corpo de Cristo, assim como todas as outras igrejas, vocês fazem parte do corpo, vocês precisam entender que corpo é serviço. Eu estou inserido no corpo, não é para minha glória, é para servir o meu irmão e edificar o corpo de Cristo, para a glória de Deus, e não para a minha glória, para louvor do nome do Senhor, e não para o meu louvor, dizendo que eu sou uma pessoa extremamente usada e uma pessoa maravilhosa e fantástica. E a gente já viu que não é nada disso. Nós somos pecadores indignos, e ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Então, quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo com entendimento, quando nós vemos uma parte do corpo sofrendo, o que nós fazemos? Toda a igreja se move para sofrer junto, para ajudar, assim como é no corpo. Quando você recebe um corte na mão, o corpo inteiro sente, ou só a mão sente? É o corpo todo que sente, e todo o corpo manda anticorpos para poder cicatrizar aquela ferida que foi causada. Da mesma forma é na vida cristã. Quando alguém é ferido, nós não estamos aqui para apontar o dedo para a pessoa e falar: olha lá o caído lá, olha lá, errou, pecou. Bem que eu sabia que esse irmão não era flor que se cheira, né? Eu uso essa expressão, né? Bem que eu sabia.
Essa é a igreja de Corinto apontando o dedo, falando: eu não preciso dessa parte do corpo, eu não preciso do olho, eu não preciso do pé. Paulo está dizendo: não, que isso? Que isso? Há um caminho mais excelente. E o capítulo 13, Paulo vai falar que esse caminho de excelência é o amor. Paulo está preparando a igreja para falar: vocês não amam, vocês são egoístas, vocês são vaidosos, vocês são soberbos. Vocês precisam entender um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Quando um membro é honrado, todo mundo fica com inveja. Não, quando um membro é honrado, todo mundo se alegra com isso. Então a vitória de um é a vitória de todos. O sofrimento de um move o coração de todos para se dobrar de joelho e carregar a cruz junto com o irmão. Isso é corpo de Cristo, esse é o sentido de corpo de Cristo. O irmão está padecendo necessidade, o que a igreja faz? Se move, todo mundo se junta aqui, compra uma cesta básica, paga a conta do irmão, faz alguma coisa, ajuda o irmão. Pronto, o irmão que sofreu um dano, a partir daquele momento ele foi suprido pelo corpo. Isso é corpo de Cristo. É conhecimento e atitude. Ortodoxia, ortopraxia. Amém? Alguma colocação dentro desse ponto? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Oi. Que às vezes as pessoas se acham alguma coisa e esquecem que Deus está olhando para todos, né? Às vezes a arrogância. Às vezes vão falar de joelho orando e o irmão que está na frente nem sabe, né? Exatamente. Em relação ao corpo, né? A vocação, às vezes a vocação que está aqui é uma vocação vista, né? Boca. Mas a boca está pregando porque o coração está lá dentro, escondidinho, batendo e bombeando sangue. A boca está falando porque o pulmão está se enchendo de ar e jogando ar para a boca falar. Não é assim? Então aqui tem um pregador, um pastor. Pastor é visto por todos, é vitrine. Mas tem uma irmã de oração que está lá, ajoelhada, todo dia orando pela vida do pastor. É o pulmão. Qual parte do corpo é mais importante? A boca ou o pulmão? Todos. Nós somos um corpo só. É esse o sentido? Amém. Então vamos prosseguir. Do verso 27 agora até o verso 30, Paulo vai falar sobre o serviço. Paulo vai falar sobre aqueles membros que Deus inseriu no corpo e ele vocacionou para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então ele diz assim: ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, em outras traduções, socorrer, ou administrar, em outras traduções, governar, ou de falar em variedade de língua. Olha o que Paulo diz. Qual era o grande problema dos irmãos em Corinto? Eles valorizavam o dom idiomático. Paulo, lá no capítulo 12, versículo 11, 10 e 9, ele coloca o dom de variedade de línguas e interpretação em qual posição? Última. Agora Paulo faz o quê? De novo, ele bota em última. Por quê? Ele está mostrando para os irmãos: vocês estão achando que vocês são espirituais porque vocês receberam o dom de falar outros idiomas? Vocês não são espirituais. Esse, na escala de prioridades, está lá embaixo. Existem outros dons que são serviços da igreja, que estão numa escala maior. Tanto é que no final ele disse: procurem com zelo os melhores dons. E eu vou falar também sobre esse sentido. Se é Deus que dá o dom, por que a gente procura o melhor dom? Qual é o sentido disso? Então ele diz aqui: apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram os 12 que foram chamados por Cristo. Matias, que substituiu Judas,
E Paulo, que foi o apóstolo fora de tempo, o apóstolo dos gentios. Qual é uma credencial do apóstolo? Apóstolo é aquele que viu a Cristo ressurreto, ou o Cristo antes da sua ressurreição, durante o ministério de Cristo, foi chamado por Cristo, os 12, e Paulo, que viu a Cristo, e Matias também, que viram a Cristo depois da sua ressurreição. Depois que Cristo ressuscitou, Cristo ele foi aos céus, subiu aos céus, e hoje quem está conosco é o Paracleto, é o Espírito Santo, é o outro Consolador, correto? Então, se uma credencial para que alguém seja apóstolo é ver a Cristo, é andar com Cristo, é ouvir a doutrina de Cristo, é possível ter apóstolo hoje, nos nossos dias? É impossível. Primeiro, por causa disso. Segundo, porque o apóstolo, ou os apóstolos, né, o berço apostólico, eles são aqueles que colocaram os fundamentos, os alicerces das doutrinas em Cristo. A igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, somente dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Paulo aos Gálatas diz: se alguém pregar outro evangelho, ou seja, outro conjunto de doutrinas, que seja diferente dessa que eu, os apóstolos, pregamos e entregamos para vocês, seja ele anátema, maldito. Então, se alguém hoje receber novas revelações e acrescentar algo ou retirar algo daquilo que foi colocado como fundamento pelos apóstolos, seja ele anátema, maldito. Então, por que hoje não existem mais apóstolos? Porque se existirem apóstolos hoje em dia, a palavra está aberta para novas revelações. A palavra está aberta, o cânon não fechou. A Bíblia está aberta para receber novas revelações. E se a Bíblia está aberta para receber novas revelações, você pode mudar o sentido do evangelho original. Correto? Mas se a Bíblia está fechada e alguém vier com novas revelações, então isso é heresia e a igreja rejeita. É exatamente isso que Paulo está falando. Então quem são os apóstolos? Os 12, Matias e Paulo. Não existem mais apóstolos nos nossos dias, porque senão teriam novas doutrinas, novas revelações. Por isso o apóstolo faz parte do corpo de Cristo, porém o corpo de Cristo não é um corpo agora, dentro do nosso tempo, é um corpo dentro do tempo cronológico de toda a existência do homem, correto? Então existem apóstolos no corpo de Cristo? Existem. Existem apóstolos no nosso tempo? Não existe apóstolo no nosso tempo, ok? Isso é importante a gente frisar aqui e deixar bem claro. Em segundo, ele fala profetas. Quem são os profetas? Nós falamos sobre o dom de profetizar, é aquele que anuncia e aquele que proclama a palavra de Deus. Antigamente os profetas proclamavam a palavra de Deus, que vinha por visão, por revelação e por sonhos, e eles proclamavam essas verdades. Hoje, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, hoje Deus não fala mais aos pais pelos profetas, mas Ele fala através do Filho. Quando eu prego a palavra de Deus, eu continuo falando, sendo boca de Deus a falar ao povo, continuo da mesma forma que os profetas. Porém, no tempo veterotestamentário, eles recebiam visões, revelações e falavam da parte de Deus. Hoje, nós temos a palavra. Apocalipse, capítulo 19, verso 13. Cristo é o verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. E hoje ele fala através do Filho, através de Cristo. Eu estou dizendo que Deus não pode arrebatar alguém e mostrar algo para uma pessoa. Não. Deus tem poder. Deus pode fazer o que quer. Mas hoje a forma como ele fala com o povo não é mais conforme o Velho Testamento, e sim conforme a nova aliança. Esse é o sentido. Amém?
Mestres. Quem são os mestres? Aqui não é dom ministerial. Não é dom ministerial. Deus pode chamar um irmão e vocacionar aquele irmão para que ele seja um mestre dentro da igreja, mesmo que ele não seja um pastor. Ele pode ser um professor, ele pode ser um teólogo, alguém capacitado para dar aulas para a igreja, e ele não é um pastor. Ele pode ser mestre. Esse é o dom de mestre. Qual é o sentido do dom do apóstolo? É para edificar a igreja, colocar as doutrinas, para que a igreja saiba qual é a doutrina dela e não cair em doutrinas estranhas e em heresias. Qual é a finalidade do profeta? Pregar. É para edificação dele, para a glória dele? Entreguei uma palavra hoje. Não, é para edificação dos membros, é serviço para o próximo. Mestre. Qual é a finalidade do mestre? É levar conhecimento e edificar o próximo, a igreja. Depois, operadores de milagres. Milagres e dons de curar, eles estão muito ligados um com os outros. Nós também falamos sobre isso, que são prerrogativas dos apóstolos. Hoje não tem um homem que tem o dom de curar. Se tivesse o dom de curar, seria da mesma forma que foi com os apóstolos. Os apóstolos curavam e não erravam. Os apóstolos falavam, levanta e anda. E ele levantava e ele andava. Ele não falava, se você tiver fé, você levanta. Se você não tiver, você não levanta. Levanta e anda. E não levantou, é o irmão que não tem fé. Não existe isso na Bíblia. Dom de curar é dom de curar. Se hoje tivesse um homem na face da terra com dom de curar, muitas pessoas que hoje estão sendo assoladas por essa enfermidade do coronavírus, estava curado. Ia passar dentro dos hospitais e ia curar todo mundo, porque ele tem um dom de curar. E isso seria um grande sinal. Então, hoje não tem dom de curar. Aqueles que dizem que tem dons de curar, a igreja já sabe que são falsos, falastrões, mercenários da fé. Essa é a verdade, nua e crua. Oi. Assim, mas a igreja pode orar e Deus curar, sim. Perfeito. Curar. Se for o projeto dele, vamos ver. Exatamente. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Ele não vai curar. Ele pode glorificar o nome dele na cura e ele pode glorificar o nome dele na morte. Na morte, irmão? Na morte. Ele não glorificou o nome dele na morte dos mártires? Glorificou, eles foram fiéis até a morte. Aquilo glorificou o nome de Deus e muitas pessoas se renderam. Testemunho fiel. Deus pode fazer isso, tanto na cura quanto na morte. Deus é Deus, e Ele é soberano, e Ele é justo, e Ele é bom em todos os caminhos dele. Mesmo que eu não consiga compreender, você pode dizer, eu não consigo entender isso. Você não consegue entender, mas pela fé você aceita. Você aceita as adversidades e as lutas, e até mesmo as enfermidades da vida. Agora aquelas pessoas falam, eu não aceito, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Determina nada. A palavra do homem não tem poder nenhum. Nós somos pobres criaturas. Deus é soberano. Se você determinar e Deus fizer, então Deus quer ser o servo e você é o Senhor. Então isso é, como a gente já falou aqui no início, isso é meninice espiritual. Determinismo é uma fonte herética e diminui Deus completamente, como se Deus fosse um servo e não o Senhor Todo-Poderoso, general do exército que Ele é. Ajudar ou socorro significa serviço. Então esse é um dom que Deus distribui à igreja. Um serve ao outro. Ou de administrar ou governar. No original, irmãos, dessa palavra, administrar ou governar, no grego, ela significa pilotar um navio. Então, Deus dá capacidade para alguns irmãos para governar, de fato, um setor da igreja. Às vezes o irmão tem uma facilidade muito grande para governar o louvor. E ele governa, ele ensina com amor, com dedicação, com carinho, e vai crescendo, e você vai vendo isso. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus para serviço, para edificação do corpo.
Às vezes Deus dá um dom de governar um outro setor da igreja, as crianças, ou limpeza da igreja, e as pessoas fazem aquilo com todo o amor, com todo o zelo, e começa a convencer um outro e governa de forma que tudo sai organizadinho, tudo sai direitinho, ele pilota bem, ele pega no timão e fala, deixa que eu vou conduzir, e ele conduz para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e não para a glória dele. Não é porque ele é o piloto que ele é alguma coisa, mas ele foi vocacionado para isso, para edificar o corpo de Cristo. E por último, variedade de línguas. E não está por último por acaso. Paulo está exatamente mostrando para aqueles irmãos que a lista de prioridades deles estava completamente equivocada. E no final, irmãos, verso 31, para nós encerrarmos aqui, Paulo diz, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Paulo não está dizendo aqui que nós devemos procurar os dons que são variedade de línguas, idiomática ou profecia, ser pastor, e eu vou procurar isso e eu vou alcançar, porque senão você ia estar contradizendo os primeiros versos. Os primeiros versos Paulo disse o quê? É Deus que te coloca, é Deus que salva, é Deus que coloca você como braço, você como perna, o outro como olho, o outro como pulmão, o outro como boca, é Deus que faz isso. Então o que eu devo procurar com zelo os melhores dons? Eu devo procurar em mim, eu devo olhar para mim, eu devo fazer uma autoanálise da minha vida. Deus me chamou, não existe membro do corpo de Cristo que não tenha função. Deus te chamou para uma função. Qual a função? Não sei. E você vai descobrir. Você vai procurar com zelo. E esse dom que está dentro de você, que Deus te colocou nele, que Deus te chamou para ele, ele vai ser evidenciado e você vai servir a Deus dentro da sua vocação para a glória de Deus. Todos nós somos iguais. Não existe aquele que é menos honrado e aquele que é mais honrado. Nós falamos sobre isso. Então, de acordo com o dom que Deus te deu, descubra, procure qual é esse dom, entenda qual é esse dom e sirva ao Senhor da melhor forma possível, para a glória dele e para serviço uns dos outros, edificando a igreja de Cristo. Amém? Você colocou, acho que foi no último estudo, nós falamos sobre que todo mundo tem uma função, o corpo de Cristo. O membro da igreja, a igreja verdadeira, o Senhor distribui dons diversos, então todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Esse é um aspecto diferente do que está acostumado a ouvir e aprender, porque se todos têm dons, ou se todos estão inseridos no corpo, foram selados pela fé em Cristo, pela fé, e você foi selado, então você tem dom, você tem que descobrir que dom. Exatamente. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa cheia de amor, então são dons. A gente está focado muito em dons miraculosos. Línguas, visões, essas coisas. Exatamente. Que a gente está vendo aqui isso é uma distorção da palavra de Deus. De 100 anos para cá, a grande massa das igrejas ditas evangélicas hoje em dia, elas acham que se você tiver o dom A, B e C, você é espiritual. Paulo está desconstruindo completamente isso e dizendo, toda a igreja tem dons espirituais. Aqueles que estão na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, aqueles que estão em Romanos, capítulo 12, também. Agora aqui, no capítulo 12, um pouco mais à frente, ele vai falar sobre outros dons também. Por exemplo, lá ele fala sobre o dom de generosidade, o dom de presidir alguma coisa, você guiar, é o mesmo sentido aqui de administrar, de governar, tudo isso são dons. Ou seja, a igreja de Cristo que foi batizada pelo Espírito Santo, os dons foram distribuídos a todo o corpo, e não existe um membro do corpo que não tenha no mínimo um dom. A questão aqui é que se você, insistir em procurar um dom que não é o dom que Deus te vocacionou, né? Você fica frustrado. Perfeito. E você acha que Deus não está
agindo com você como está agindo com o outro, aí você começa a fazer comparações. Perfeito. E, pelo que eu estou vendo, não é isso que o Senhor tem para a gente. Exatamente. Em particular, o Senhor consegue. Perfeito. Eu até diria mais, assim, é uma maturidade cristã. É você ser maduro o suficiente, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu gostaria muito de tocar instrumento, talvez eu consiga agora, mas eu gostaria muito de tocar instrumento. Eu hoje, sabe assim, pastor Idino, você gostaria de ser um pregador da palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus, amo a exposição da palavra, mas eu admiro muito o tangedor do instrumento, o teclado, o violão. Eu acho fantástico, mas eu não fui chamado para isso. Eu não tenho esse dom. Agora, também existe o dom e as pessoas também precisam ter a persistência, né, de insistir e lutar. Não é assim, eu tenho o dom de tocar, então pega o violão já. Não, você tem aquele dom, mas isso vai ser desenvolvido. Agora, o que a irmã Lidiane falou é muito importante, porque a pessoa pode olhar e falar bem assim, poxa, eu queria ser um pastor. Eu olho para o pastor Idino, vejo ele falando, eu queria falar igual o pastor Idino, eu vejo o pastor Paulo Júnior, eu vejo Augustus Nicodemos, Paul Washer, John MacArthur. Eu olho para esses homens e falo, rapaz, eu queria ter esse dom. E às vezes a pessoa não foi chamada para aquilo. E o dom dela é um outro dom, talvez generosidade, talvez presidir, talvez tocar um instrumento, algo que não seja tão visível com ele. Talvez o irmão é um coração e não é uma boca. E aí ele fica frustrado, porque ele não tem o mesmo chamado. Eu fico vendo os puritanos também, estava até conversando com o pastor Gé sobre isso. Os puritanos, eles viviam uma vida de piedade tão fervorosa, mas Deus chamou Jonathan Edwards para ser Jonathan Edwards. Deus não chamou Idino para ser Jonathan Edwards. E isso é um perigo de ler biografia. A biografia ela deve te encher de alegria, de motivação para que você sirva ao Senhor de forma melhor, de forma mais piedosa, mas nunca frustração. Nunca frustração, que é o que a irmã falou. Você não pode ficar frustrado. Procura o melhor dom, não é na vida do outro, é na sua. Procura, olha para dentro de você. Se querer se igualar, saber que as pessoas que estejam à sua volta sejam tudo igual a ele. Exatamente. E aí você foge. Isso. Exato. E aí você foge do texto, porque ele diz assim, quando um sofre, você sofre. Quando um se alegra, você se alegra. Se você procura um dom que você não tem, você está sendo invejoso, você não está se alegrando com o dom que o irmão tem. Às vezes o pastor John MacArthur, ele expõe a palavra de Deus de uma forma sábia, que eu admiro e vejo aquilo ali e falo, eu queria esse dom de sabedoria que esse pastor tem. Mas Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para o outro. Então o que eu olho para John MacArthur e o que eu sinto no meu coração? Louvado seja Deus, existe um homem sábio. No corpo de Cristo existe alguém que foi levantado na nossa contemporaneidade. E esse homem é uma boca a falar para toda a humanidade. Louvado seja Deus. E não, tá lá, eu queria ser igual a ele, entendeu? Essa visão é perigosa, porque também a pessoa que tem esse pensamento e não se deixa mudar, ela acaba não ficando na igreja. Exatamente. Não me cai aqui, eu não prego, isso. Não vou pregar. Só o pastor que prega nessa igreja, eu quero estar lá na frente, eu quero pregar. Exatamente. Acaba virando uma raiz de amargura, né? A pessoa fica amargurada, fica, como a irmã falou, fica decepcionada, fica frustrado. E nós não podemos ficar frustrados, né? Aquele que vem aqui, né, igual as irmãs vêm aqui, às vezes ninguém sabe, nem vem aqui um grupinho de irmãos aqui que limpa a igreja. A igreja está toda limpinha, né? Está toda bonitinha, toda arrumadinha, toda cheirosinha. São as irmãs. Dedicação. Vamos falar que o Francimar também vem. Tem um varão abençoado aí. Mas você está aqui, são os irmãos que vêm aqui que fazem a limpeza. Faz parte do corpo. O outro vai estar estudando, está lá estudando para trazer a palavra aqui. Não consegue abraçar o corpo inteiro e fazer tudo. Mas cada um na sua função edifica o corpo de Cristo para a glória de Deus e serviço uns dos outros. E esse é o caminho mais excelente. Isso é caminho de quê? De amor. É isso que Paulo está preparando os irmãos aqui. Há um caminho, irmãos. Há um caminho mais excelente do que esses caminhos de divisão, de luta, de complicação, de amargura, de frustração. Há um caminho mais excelente. É o caminho do amor.
entenda o seu chamado e sirva ao Senhor com dedicação e com humildade. Nós somos corpo de Cristo, todos iguais. Pastor não é maior do que ninguém. Pelo contrário, biblicamente ainda ele é o menor de todos, que é o que serve mais. Então, pastor não é o pastorzão que todo mundo chama, pastor chegou. De jeito nenhum. É um irmão em Cristo, servo de Deus que foi chamado para uma função e exerce essa função na igreja. Ele não é maior do que os irmãos que fazem a limpeza, de forma nenhuma. Aquele que está sendo visto como pastor, eu devo dar mais honra para vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui para servir, para lavar os pés, para cuidar, para levar, para fazer. Estamos aqui. Esse é o sentido. Amém? Então, amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Eterno Deus, nosso Pai, soberano, nosso Deus de amor, nós te louvamos pelo ensino da Tua palavra, que é rico, que é glorioso para nós, e te pedimos, Senhor, nos leva a esse caminho mais excelente do amor, do serviço, para que nós possamos entender o nosso chamado, a nossa vocação no corpo de Cristo e te servir, ó Deus, e servir uns aos outros para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Nós oramos assim e te pedimos, fica conosco, nos ajuda para que nós possamos servir uns aos outros e ao Senhor da melhor forma possível. Mova o nosso coração de compaixão, de intrepidez, de ousadia, para que nós possamos servir ao Senhor e dar glórias ao Teu nome. Nós oramos assim e te suplicamos, leva-nos aos nossos lares também, debaixo da Tua bênção, da Tua proteção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Graça e paz.